São Paulo é a terra da garoa, pelo menos dizem, né? Mas agora, além de terra da garoa, também é a terra do transferban. Olha, tirando o Palmeiras, os três grandes do estado de São Paulo, com transferban, não podendo registrar jogadores, não contratar pode, né? Depois a gente até explica a diferença, mas vocês que acompanham o Dois Toques, a Casa do Futebol, já estão sabendo muito, né, sobre essa punição que a FIFA dá a alguns clubes. E muito se falou de Vasco, Botafogo, né? Então a imprensa caprichou na hora de falar desses dois clubes, principalmente do Botafogo, e agora é preciso que se fale Corinthians, São Paulo, o mais novo convidado para a festa, e o Santos estão punidos com o transferban por conta de dívidas não pagas. A gente vai falar tudo sobre essa situação, principalmente porque ontem a janela de transferências para o mercado do futebol brasileiro abriu. É claro que a janela é longa, mas os clubes passam por situações financeiras dificílimas, e eu vou explicar a situação de cada um deles, tá certo? Você que fica ligadinho aqui no nosso vídeo do Dois Toques, diariamente a gente traz notícias, informações, opiniões do mundo da bola, os bastidores, aquilo que ninguém quer falar aqui, com certeza nós falamos, tá? E São Paulo, o estado do transferban, afinal de contas, tirando o Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos não podem registrar jogadores. Podem contratar jogadores? Podem. Podem contratar jogadores. A FIFA estabelece o transferban, que é a proibição de registrar novos jogadores. Então, contratar, tudo bem. Isso já aconteceu, inclusive, esse ano, né? Equipes punidas com o transferban, o Botafogo é um exemplo disso, contratou. O Christian Medina, meio-campo argentino, foi contratado pelo Botafogo, enquanto o clube ainda estava penalizado pelo transferban. Depois que regularizou, ele foi registrado. A imprensa bateu muito, principalmente no Botafogo, mas também bateu muito no Vasco, porque essas equipes são SAF, né? E elas estavam aí punidas com essa proibição da FIFA. Regularizaram suas situações e, nesse momento, nós temos três gigantes de São Paulo. O Corinthians, que vive uma situação financeira, eu diria, para ser bem bondoso, catastrófica, para ser bem legal. Tá? Tô sendo aqui bondoso demais. O Corinthians vive uma situação catastrófica financeira, tá? São múltiplos transferbans na FIFA, na CBF. Tá? A gente tem punições pela compra do Charles junto ao Midtjylland da Dinamarca, do José Martínez com o Philadelphia Union, e aí tem problema com a MLS, porque todos os times da MLS não são parte da liga, né? São franquias da liga. Então, se tem problema com o clube, com o Philadelphia, tem problema com a MLS. Thales Magno, New York City, entre outras pendências, né? Eu poderia ficar aqui um vídeo inteiro falando dos problemas que o Corinthians tem, mas todo mundo sabe, é o time com a maior dívida, ou pelo menos uma das, porque cada hora um clube dá um jeito de aumentar a sua dívida, né? Então, no último balanço, o Corinthians era o clube brasileiro que mais devia. 3 bilhões, isso no final do ano passado, né? E tem muitos problemas políticos, problemas financeiros, que são mascarados pelo sucesso esportivo do ano passado, do final do ano passado e do início desse ano. A conquista da Copa do Brasil, e aí acabou dando sorte de enfrentar o Vasco na final, são duas equipes de parte de baixo de tabela esse ano e no ano passado. Então, a final da Copa do Brasil foi entre dois clubes gigantescos, mais dois clubes que ocupam há alguns anos a última parte da tabela, né? O Corinthians sempre sofrendo aí com Z4, ameaçado, e o Vasco também. Esse ano o Corinthians conseguiu vencer o Flamengo na Supercopa Rei, e aí muita gente achou que agora vai. Mas os problemas não acabam, demissão de treinador,
e a crise segue no Corinthians, principalmente fora de campo. O mais novo da turma é o São Paulo, que recebeu a punição por falta de pagamento da primeira parcela da compra do volante Marcos Antônio junto a Lazio, da Itália. O São Paulo também não esconde a crise financeira, porque passa. Há muito tempo São Paulo vem sendo muito tímido no mercado. A última vez que o São Paulo realmente foi voraz, trouxe 2 jogadores. Um, o Lucas Moura, que só jogaria no São Paulo mesmo, e o outro, o Oscar, de não qualidade duvidosa, mas a questão física do Oscar sempre foi um problema e nunca conseguiu render no São Paulo. Depois disso, o São Paulo tem sido muito tímido no mercado, exatamente por conta do caixa e a crise fora do campo, a crise nos bastidores, impeachment, escândalos. E o São Paulo sente isso dentro de campo, né? E agora também punido com o transfer ban. O Santos também acumula aí punições ativas devido a inadimplências em várias negociações, né? A compra do Jean Lucas junto ao Mônaco da França é um exemplo. E o Santos também passa por uma situação esportiva, de bastidores, política, sempre muito tensa. E a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vê Corinthians e Santos ameaçados. O São Paulo, que já foi até líder do Campeonato Brasileiro, cada vez mais distante do pelotão de frente. Será que essa crise fora de campo, não poder contratar reforços e com o que tem até o final do campeonato, será que vai fazer com que esses clubes consigam sobreviver? Porque sempre fica a expectativa, um grande vai cair. Não tem caído nos últimos anos, mas esse ano está muito equilibrado o Campeonato Brasileiro. A diferença entre o time de zona de rebaixamento para o time de Libertadores é mínima. O campeonato está achatado. E se você não contrata, vai vender jogadores. O Corinthians, por exemplo, deve perder o Bidon. Deve perder um dos seus melhores jogadores. Pode perder também jogadores, tanto os mais jovens quanto aqueles mais experientes. A gente fala de Yuri Alberto, né? A questão do Memphis que está sendo resolvida. Enfim, o Santos, que já tem um time tecnicamente problemático, se não trouxer reforços, a situação pode ficar ainda pior. E o São Paulo também, com o caixa muito restrito, tem vivido aí de troca com times do futebol brasileiro. Pegou o Arthur, o Newton agora do Botafogo, vai sobrevivendo nessa estratégia. Enfim, só o Palmeiras fora do transfer ban, hein? O que vocês acham? A imprensa está dando destaque devido a essa crise enfrentada pelos gigantes paulistas? Deixe seu comentário e, claro, amanhã voltamos aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.